mundo está tão estranho que pela primeira vez vou ser obrigado a discordar do Otávio Guedes e concordar com Demétrio Magnori. Espia. A lei determina que um militar cumpra pena numa unidade militar comandada por um superior hierárquico. Essa lei é o Estatuto dos Militares, ela não diferencia militar da ativa nem militar da reserva e não especifica que tipo de prisão, se é uma prisão preventiva, se é provisória ou se é definitiva. Então, a lei que rege as prerrogativas dos militares determina que Bolsonaro e os outros militares fiquem numa unidade militar. Até a manutenção da patente deles, porque em paralelo vai correr um processo no Superior Tribunal Militar para perda de patente. Aí haverá uma decisão e eu fiz uma comparação, o Brasil está tão bizarro que a gente já tem até precedentes, muitos precedentes de ex-presidentes presos. O Collor de Mello está numa cobertura em frente ao mar, porque ele tem, entre outras coisas, a apneia do sono. O Collor chegou na audiência de custódia, perguntado se ele tinha problema de saúde, ele falou não. Aí depois o advogado que lembrou que ele tinha mal de Parkinson, que ele tinha bipolaridade e que ele tinha apneia do sono. Ora, os problemas médicos de Bolsonaro são mais evidentes e conhecidos do que o de Collor de Mello. Então não faz sentido mandar Bolsonaro para a cadeia e deixar Collor na cobertura. Nós temos outro exemplo que foi o Lula. O Lula ficou numa sala da Polícia Federal. A juíza substituta do Sérgio Moro, Gabriela Hart, num determinado momento, decidiu que Lula deveria sair da Polícia Federal e ir para um presídio comum. Políticos não só de esquerda, mas do centrão, entre eles Rodrigo Maia, que presidia a Câmara, e Arthur Lira, que viria a suceder, que sucedeu, né, o Rodrigo Maia, foram em passeata, digamos assim, ao Supremo Tribunal Federal expor a situação e dizer que um ex-presidente não poderia cumprir uma pena para um presídio comum. Então, a régua é, o que vale para Collor de Mello, ex-presidente, tem que valer para Bolsonaro. O que vale para Lula, ex-presidente, tem que valer para Bolsonaro, porque justiça não é vingança. Diga, Demétrio. Acho que pela primeira vez na história, provavelmente pela última, eu vou discordar do Otávio. Porque, segundo o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, o que vale para Zé Ninguém, vale para os homens bons. Homens bons aqui eu estou pondo entre aspas, é como se chamava na época da colônia no Brasil, os homens de fino trato, os ricos, etc. A ideia de que ex-presidentes não podem ir para a papuda é uma ideia muito estranha do ponto de vista da igualdade perante a lei. O critério de que se Fernando Collor ganhou uma mansão com vista para o mar, Jair Bolsonaro deve ganhar uma mansão com vista para o lago, é um critério estranho, porque a gente passa a usar um privilégio concedido a um ex-presidente que viola a igualdade perante a lei como uma régua que servirá aos outros ex-presidentes, homens bons, gente rica, que não pode ir para um presídio comum. E com isso, o Brasil não precisa discutir as condições subhumanas nas quais são mantidos os presos comuns, os Zé Ninguém, nas cadeias brasileiras. Porque eles são invisíveis, porque os homens bons não experimentarão uma indignidade como a prisão comum. Existem milhares, dezenas de milhares, e isso são depoimentos de médicos, de carcereiros, de presos comuns em condições de saúde muito piores que as de Collor e piores que as de Bolsonaro, e estão em presídios comuns. Então, a minha pergunta é, como ficam os idiotas úteis do 8 de janeiro, condenados a 17, 15, 14 anos de prisão, em presídios comuns, quando o líder deles ganhará uma mansão com vista para o lago? O que isso dirá sobre a justiça brasileira e sobre o princípio da igualdade perante a lei no Brasil? Otávio quer falar com você. Vai, Otávio. Você tem razão, mas a minha análise é feita na realidade. O nosso sistema de justiça não é um sistema que manda rico e poderoso para os presídios comuns. Então até é uma questão de segurança, você mandar um ex-presidente para um presídio comum. Agora, isso é em cima de uma distorção do nosso sistema de justiça, porque se um poderoso alega que tem frieira, nem sei se existe mais isso, frieira no dedo, ele vai para casa. Um pobre que tiver uma doença terminal vai ficar na cadeia.